É impressionante esses dados, Adriano, porque de fato é muito veloz que essa crise se deteriora, se transforma, já se transformou, obviamente, numa crise humanitária, mas essa crise humanitária que ganha uma proporção que, para a Europa, é algo que raramente foi vista nas últimas décadas. Como você falou, 18 milhões de ucranianos que precisam de alguma ajuda, ou seja, não estamos falando só, é até impressionante falar só, mas só dos 2 milhões e 200 mil refugiados, mas daqueles que também ficaram, estão dentro da Ucrânia e que não saíram, ou ainda, ou foram buscar outras regiões do país para se esconder, para garantir proteção. E no total, os dados que são apresentados pela Federação Internacional da Cruz Vermelha, temos aí 18 milhões de ucranianos que vão precisar de ajuda nos próximos meses para sobreviver. Isso numa população de 44 milhões de pessoas, como você disse, quase metade. Em alguns locais, como por exemplo em Kiev, o próprio prefeito da cidade diz que metade da cidade já abandonou basicamente Kiev. Metade, ali mais ou menos 1,5 milhão de ucranianos que deixaram a capital Kiev, uma capital, para quem já esteve, uma capital absolutamente empolgante, uma capital cheia de vida, uma das capitais da Europa, do leste europeu pelo menos, com uma vida muito intensa e que, claro, hoje vive uma situação completamente diferente. Então nós temos aí 18 milhões no país, pelo menos 2 milhões, quase já 2 milhões e meio de refugiados, a Europa que hoje e amanhã faz uma cúpula justamente para tentar dar uma resposta coordenada a toda essa crise e essa é a parte mais dramática, Adriano, uma guerra que não dá sinais de terminar. Era sobre isso que eu queria te perguntar agora, Jamil, exatamente, porque números absurdos, mas no curto período de tempo adiante, a gente não vê nenhuma possibilidade de saída diplomática, pelo menos não depois do que aconteceu hoje na Turquia, uma reunião em que, ao sair, o discurso da Rússia foi muito duro, com muitas acusações contra a Ucrânia, aos europeus e aos americanos, e nenhum sinal de que haverá uma possibilidade de saída diplomática dessa crise. É isso que você percebeu também depois daquela reunião? É isso sim, Adriana, inclusive foi um déjà vu, pelo menos para mim. Eu fui a muitas coletivas de imprensa do Lavrov durante anos por conta da guerra na Síria, as negociações aconteciam aqui em Genebra e era sempre algo muito parecido com o que nós vimos. Grandes expectativas, uma reunião relativamente curta e depois coletivas de imprensa bastante violentas até, bastante duras, de ataques mútuos, basicamente, mas também por parte dos russos. E enquanto isso, e essa é a parte principal dessa história, enquanto você tem todo o teatro da negociação diplomática, no terreno, o que a Rússia sempre fez durante a guerra na Síria foi avançar com as suas tropas, inclusive nesse período em que existia uma expectativa de acordo, uma expectativa de diálogo, enquanto isso no terreno a história era muito diferente, não havia diálogo, e sim um avanço real dos russos. Hoje foi algo muito parecido, confesso que parecia que eu estava vendo de novo aquelas coletivas de imprensa aqui em Genebra sobre a guerra na Síria. E existem aí indicações de que os russos podem estar, inclusive, adotando estratégias muito parecidas às que foram utilizadas na Síria. O que aconteceu na Síria? Só para a gente lembrar, o Estado Islâmico dominou uma parte importante do país e aí a Rússia, saindo ao socorro do Assad, que é um ditador, continua no poder, bombardeou as cidades que eram controladas pelo Estado Islâmico. Na época, Adriana, era contra um grupo terrorista, horrível, criminoso. E aí o mundo ficou em silêncio. Agora, os ataques russos são contra cidades ucranianas, mas a estratégia e a tática são muito parecidas. Claro, qual o problema? No caso do Estado Islâmico, o Estado Islâmico, para sair, para tentar sobreviver, foi se esconder onde? Dentro das cidades na Síria, junto com a população civil. O que levou o quê? Justamente um bombardeio russo a essas cidades, matando muita gente e, claro, destruindo essas cidades. Mais uma vez, a gente começa a ver sinais de que esse pode ser também o mesmo caminho para a Ucrânia, o que é absolutamente dramático.